Pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai comentar sobre a nossa recuperação paralela, certo? Então eu vou responder as questões com vocês e depois eu vou postar no Google Sala de Aula sobre a distribuição de notas e quais foram as questões que vocês mais acertaram e mais erraram, certo? Vamos lá. Determine a concentração em gramas por litro de 500 litros de uma solução contendo 150 gramas de NaCl. Dados: concentração igual a massa sobre o volume. Gente, concentração é igual a massa sobre o volume. A concentração que eu quero é em gramas, o volume que eu quero é em litros. Eu já dei na questão o volume em litros e a massa em gramas. Então eu vou ter 150 gramas dividido por 500 litros. Isso aqui vai ser igual a 0,3 gramas por litro, certo? Questão 2. Qual o volume necessário em mililitros, mililitros, para preparar uma solução de glicose com concentração igual a 20 gramas por litro, sendo que a massa disponível é de 50 gramas? Vamos lá. Dados: concentração é igual a massa sobre o volume. 1 litro é igual a 1000 microlitros. Gente, eu tenho a concentração, tenho a massa. Quero achar o volume. Então aqui, o volume é igual a massa sobre a concentração. Volume vai ser igual a massa, 50 gramas, dividido por 20 gramas por litro. Corta, corta. 5 dividido por 2, corta, corta. 2,5 litros. 1 litro está para 1000 ml. 2,5 litros estão para X. X vai ser igual a litro com litro, corta. Então eu vou ter que X é 2,5 vezes 1000. X é igual a 2.500 ml. Ou seja, para eu ter essa concentração de 20 gramas por litro, eu teria que dissolver 50 gramas em 2.500 ml, ou 2,5 litros. Resposta 2.500. É só vocês observarem, gente, que na questão eu dou tudo que vocês vão precisar para responder. Questão 3. Uma solução foi preparada misturando-se 7,8 gramas de benzeno C6H6, 7,8 gramas, em água suficiente para se preparar 2.500 ml de solução. Qual a concentração em mol por litro da solução preparada? Dados: molaridade igual a massa dividido pela massa molar vezes o volume. 1 litro igual a 1000 mililitros e a massa molar que eu dou do carbono e do hidrogênio. Gente, eu tenho a massa, tenho o volume. Falta só eu achar a massa molar para calcular a molaridade, que é o que eu quero. Então, o C6H6, ele é formado por 6 carbonos, 6 hidrogênios. Qual é a massa do carbono? 12. 6 vezes 12. Qual é a massa do hidrogênio? 1. 6 vezes 1. Isso aqui, vai ser igual a 6 vezes 12, 72. 6 vezes 1, 6. 78 gramas por mol. Essa aqui é a massa molar, 78 gramas por mol, certo? Então, a gente vai aplicar ela agora no cálculo da molaridade. A molaridade vai ser igual a massa, que é 7,8 gramas, dividido por 78 gramas por mol, vezes 2,5 litros. Esse 2,5 vem daqui, do volume. 2.500 ml é igual a 2,5 litros. Nós calculamos isso na questão passada. Fazendo o cálculo, a gente vai ter que molaridade vai ser igual a 0,04
mol por litro. Tudo bem, pessoal? Até aí? Vamos continuar. Questão 4. A solubilidade é uma propriedade específica da matéria, que é afetada pela variação da temperatura. Por exemplo, o nitrato de bário, BaNO32, é pouco solúvel em água. A 30 graus Celsius, a solubilidade é de 60 gramas para cada 100 ml de água. Se aumentarmos a temperatura para 50 graus, esta solubilidade aumenta para 80 graus para cada 100 ml de água. A molaridade em mol por litro das soluções saturadas de nitrato de bário 30 e 50 graus são respectivamente. Gente, aqui são dois cálculos. Eu dou a fórmula e dou a massa molar já. E o volume também, que é 100 ml. Só que eu preciso transformar para litro. Então, vamos lá, pessoal. A molaridade a 30 graus Celsius, ela vai ser igual a massa a 30 graus Celsius, que é 60 gramas, dividido por 261 gramas por mol, vezes o volume, que vai ser 0,1 litro. Isso aqui vai dar 2,3 mol por litro. A molaridade a 50 graus Celsius vai ser igual a 80 gramas, porque é a massa que foi dada para 50, dividido por 261 gramas por mol, vezes 0,1 litros. Isso aqui vai ser igual a 3,1 mol por litro. Resposta correta é essa. Certo? Passar para a quinta questão. Quantas miligramas de hidróxido de potássio são necessárias para preparar uma solução aquosa de concentração 0,05 mol por litro, com volume de 100 ml? Gente, eu quero saber a massa em miligramas, porque eu dei para vocês. É só olhar o que eu dei na questão. Eu dei a molaridade, eu dei o volume e dei a massa molar. O que é que eu quero? A massa. Eu quero encontrar isso aqui. Molaridade é igual a massa dividido pela massa molar vezes o volume. Portanto, a massa ela vai ser igual a molaridade vezes a massa molar vezes o volume. É só aplicar essa equação. A massa vai ser igual a molaridade 0,05 mol por litro. Qual é a massa molar? 56 gramas por mol, vezes o volume 100 ml. 100 ml é a mesma coisa que 0,1 litros. Então aqui eu vou ter 0,1 litros, certo? Isso aqui vai ficar igual a 0,28 gramas. Corta, litro com litro. 0,28 gramas. Se eu quero transformar para miligrama, eu tenho que multiplicar por 1000. Então, eu vou ter 0,28 vezes 1000, que vai ser igual a 280 miligramas. Certo? Questão 6. O grau Instituto Nacional de Pesos e Medidas, grau INPM, é a razão entre a quantidade de massa de álcool presente em uma mistura álcool mais água. O grau INPM pode ser entendido como uma titulação em massa por massa de álcool. O álcool 96 graus INPM pode ser lido como 96%. Para 500 gramas de uma mistura de álcool mais água com 70 graus INPM, determine a massa em gramas de álcool presente nessa mistura. Gente, o que é que isso está dizendo? Está dizendo que se eu tenho uma mistura água mais álcool e ela é 70 graus INPM. Isso está dizendo o quê? Que 70% da massa dessa mistura é de álcool e os outros 30% são de água. 30% água, 70% álcool. Se você pensar para 100 gramas, eu vou ter... Se isso aqui for 100 gramas, eu vou ter 30 gramas de água mais 70 gramas de álcool.
Aqui nesta questão, vocês vão usar o cálculo da titulação e vão aplicar para a massa que eu dei para vocês, uma mistura de 500 gramas. Então, ó, titulação é igual a massa de álcool dividido pela massa de álcool mais a massa de água. Gente, a titulação eu já dei aqui, ó. 70 graus em NPM, 70%, é a mesma coisa que 0,7. Então, eu vou ter 0,7. A massa de álcool é o que eu quero saber. Álcool. E essa massa de álcool mais de água é a massa, ó, da mistura. Tá aqui? 500 gramas. Era só aplicar aqui na equação. A massa de álcool vai ser igual a 350 gramas. Questão 7. A quantidade média de açúcar, sacarose, utilizada para adoçar 500 ml de café é 85 gramas. Considere a massa e volume citados e que a massa molar de sacarose é 342 gramas por mol. Determine 1. A concentração em grama por litro. 2. Número de mols. 3. Molaridade, mol por litro. Dados para 1 e 3 eu dei a fórmula que vocês vão utilizar. Então vamos lá. Primeira coisa que ele quer. A concentração em gramas por litro. Gente, se a concentração que eu quero é em gramas por litro, eu vou utilizar essa massa e esse volume. Eu quero gramas, aqui está dado em gramas. Eu quero litro, aqui está dado em ml. É só transformar. Dividindo isso aqui por 1000, dá 0,5 litros. Então, a minha concentração ela vai ser igual à massa que eu tenho, que é 85 gramas, dividido por 0,5 litros. Isso aqui vai ser igual a 170 gramas por litro, certo? Então, aqui a gente já vai ter como opções essa e essa. Ok? 2. Número de mols. Número de mols, ela vai ser a massa dividido pela massa molar. Qual é a massa? 85 gramas. Qual é a massa molar que eu dei na questão? 342 gramas por mol. Isso aqui, ó, vai dar aproximadamente 0,25 mol. E por último, ele quer a molaridade. Aí, gente, a molaridade eu dei a duas fórmulas. Massa dividido pela massa molar vezes volume, mais a massa dividido pela massa molar é a mesma coisa que o número de mols dividido pelo volume. Isso aqui vai ser igual a 0,25 mol dividido por 0,5 litros. Isso aqui vai dar 0,5 mol por litro. A resposta vai ser essa. Questão 8. Determine a molaridade de 100 ml de solução aquosa 10% massa hidróxido de sódio. Dicas. Eu dei a dica. Considere que 100 ml de solução é igual a 100 gramas de solução. Calcule primeiro a massa de hidróxido de sódio presente na solução pela titulação e aplique esta massa ao cálculo da molaridade. Então, gente, o que é que eu estou mandando vocês fazerem aqui? 100 ml de solução, 10% massa por massa de hidróxido de sódio. Se eu considerar que eu tenho 100 gramas de solução, 10% desses 100 gramas é de hidróxido de sódio. A massa de NaOH ela é igual a 100 vezes 0,1. Isso aqui vai ser igual a 10 gramas. Ou seja, em 100 gramas de solução, 10 gramas são de hidróxido de sódio. Agora, eu sei qual é a massa de hidróxido de sódio, certo? E aí ele quer que você ache a molaridade. Então, eu tenho a massa. Eu tenho a massa molar e tenho o volume, que é 100 ml. Então, a molaridade vai ser igual a 10 gramas dividido por 40 gramas por mol vezes 0,1 litros.
Isso aqui vai dar 2,5 mol por litro, certo? Questão 9. O etileno glicol é adicionado aos radiadores dos automóveis para abaixar a temperatura de congelamento da água e aumentar a temperatura de ebulição. Qual é a massa presente? Qual é a massa presente em uma solução? 5 mol por litro é a molaridade. Para 500 ml de solução é o volume. E aqui eu dou a massa molar. Então eu dei tudo para vocês encontrarem a massa. Então, ó, molaridade é igual a massa dividido pela massa molar vezes o volume. Isso aqui vai ser igual a massa, que é igual a molaridade, vezes a massa molar vezes o volume. É só substituir. A massa vai ser igual a 5 mol por litro vezes 500 ml de solução. É a mesma coisa que 0,5 litros. Vezes a massa molar, que vai dar 62 gramas por mol. Corta, 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 corta. Fica só a grama. Isso aqui, ó, vai dar 155 gramas. Questão 10. O ácido clorídrico, HCl, é mais conhecido como ácido muriático, muito utilizado para desentupir vasos sanitários. Quais seriam os volumes necessários? Os volumes necessários para preparar 250 ml de solução 5% HCl, volume, solução 10% volume HCl, solução 20% volume HCl. E eu dou para vocês a fórmula da titulação. Gente, isso aqui é muito fácil. Eu tenho o volume total e tenho a titulação. Então, a titulação ela vai ser igual ao volume do HCl dividido pelo volume do HCl mais o volume de água. Esse volume de HCl e o volume de água eu já dei na questão. É 250 ml. Certo? Vou precisar transformar para litro? Não vou precisar transformar para litro. Por quê? Porque a resposta eu quero em ml. Certo? E aí a titulação eu estou dando em cada questão. 5%, 10% e 20%. Então eu só vou aplicar. Para o 1. O 1 é 5%. 5 é a mesma coisa que 0,05. Isso aqui vai ser igual ao volume de HCl dividido por 250 ml. Então, o volume de HCl ele vai ser igual a 12,5 ml. 12,5, 12,5, 12,5. Para 2, ele vai dar 10%. Então, eu vou ter 0,10. Isso aqui vai ser igual ao volume de HCl sobre 250 ml. O volume de HCl vai ser igual a 25 ml. 25 ml, 25 ml. E para 3, eu vou ter 0,20, porque ele diz que é 20%. Então, o volume de HCl vai ser igual a 50 ml. Portanto, o volume de HCl vai ser igual a 50 ml. Resposta correta. Certo, pessoal? Essa aqui foi a nossa prova. Espero que vocês tenham conseguido responder. E vamos ver como foi que ficou as notas.